Imagine a seguinte cena. Você entra na sua horta, ansioso pela colheita daqueles pepinos fresquinhos e crocantes. Mas em vez daquele verde vibrante, você encontra folhas amarelas. Situação familiar, certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa que cultiva. Folhas amareladas nos pepinos não são o fim do mundo, mas sim um sinal. Suas plantas estão tentando te dizer alguma coisa. Neste vídeo, vamos entender por que isso acontece. Vamos revelar as 5 principais causas desse problema. E claro, o mais importante, vamos te mostrar exatamente o que fazer a respeito. Prepare-se para descobrir soluções simples e eficazes para salvar sua colheita. Os pepinos são plantas bastante sensíveis. Eles vieram dos trópicos quentes e úmidos da Ásia. Por isso, para crescerem bem, precisam de condições específicas. Quando algo não vai bem, eles frequentemente demonstram isso mudando a cor das folhas. O amarelamento é um dos sinais mais comuns de estresse ou falta de algum nutriente importante. Saber identificar esses sinais é a chave para ter plantas saudáveis e uma colheita farta. Não se assuste. Nem sempre o problema são doenças ou pragas. Muitas vezes, a causa está nas coisas mais simples e comuns. Então, a primeira e, talvez, uma das causas mais comuns pelas quais as folhas dos seus pepinos podem começar a amarelar é a rega inadequada. Pois é, a rega. Pode parecer simples, né? Mas tem seus segredos. Pepinos adoram umidade. Sem ela, simplesmente não conseguem se desenvolver nem produzir frutos direito. Mas tanto a falta quanto o excesso de água podem trazer problemas sérios. Se o solo onde os pepinos estão plantados fica constantemente seco, a planta começa a sofrer. As raízes não conseguem absorver os nutrientes da terra seca. A planta enfraquece. Geralmente, nesses casos, as folhas de baixo começam a amarelar. Elas ficam murchas, depois amarelam e, em seguida, podem secar completamente. Este é um sinal claro de que a planta está com sede. Agora, o outro extremo, o excesso de rega, ou o que chamamos de encharcamento. Quando você rega demais e com muita frequência, as raízes dos pepinos literalmente começam a sufocar na água. Não sobra ar suficiente no solo para as raízes respirarem. As raízes podem apodrecer. Nesse caso, o amarelamento costuma aparecer nas bordas das folhas. A folha parece firme, mas tem uma faixa amarela na borda. Isso também causa estresse à planta, já que as raízes danificadas não conseguem transportar água e nutrientes. Por isso, é muito importante encontrar o ponto ideal. O solo deve ficar úmido, mas não encharcado, e de jeito nenhum pode secar completamente. Vamos te mostrar como verificar a umidade do solo da forma certa e como regar para que seus pepinos fiquem sempre saudáveis e se desenvolvam bem. Vamos em frente. A segunda causa comum do amarelamento das folhas é a falta de nutrição. Sim, pepinos são bem gulosos. Eles crescem muito rápido e para isso precisam de muitos nutrientes do solo. Quando falta nutrição, especialmente de um elemento importante, as folhas começam a sinalizar isso. Na maioria das vezes, o problema é a deficiência de nitrogênio. O nitrogênio é como um material de construção para a planta. Ele é vital para a formação da clorofila, aquele pigmento verde das folhas. Quando há pouco nitrogênio, a planta o retira das folhas mais velhas, as inferiores, para direcioná-lo às folhas jovens, as superiores. Por isso, na falta de nitrogênio, as primeiras a amarelar são as folhas inferiores, e elas amarelam de uma forma peculiar. O tecido da folha entre as nervuras fica amarelo, enquanto as nervuras permanecem verdes. O resultado é um padrão característico, um campo amarelo com uma rede verde. Este é um sinal muito claro de falta de nitrogênio. Claro, a falta de outros elementos, como potássio ou magnésio, também pode causar amarelamento, mas a deficiência de nitrogênio é a causa mais comum quando as folhas amarelam. Sem nutrição suficiente, a planta fica fraca. Ela não consegue desenvolver folhagem e, consequentemente, formar muitos frutos. Por isso, a adubação no tempo certo
É super importante para que os pés de pepino fiquem exuberantes e verdes. Vamos mostrar como é uma folha com deficiência de nitrogênio, para que você possa identificá-la facilmente. Vamos falar agora da terceira causa possível: a temperatura. Como já mencionamos, os pepinos são originários de regiões quentes e são muito sensíveis às variações de temperatura. O ideal para eles é um clima ameno, nem quente demais nem frio, e sem mudanças bruscas. Mas o que acontece quando a temperatura cai? Principalmente as temperaturas noturnas. Se durante a noite a temperatura fica abaixo de uns 12 a 15 graus Celsius, os pepinos sofrem um estresse muito grande. As raízes param de funcionar direito. Elas não conseguem absorver água nem nutrientes do solo, mesmo que estejam lá em abundância. O crescimento do caule e das folhas desacelera, ou até para completamente. E é aí que surge o amarelamento. As folhas podem ficar amarelas por inteiro, ou apenas em manchas. Geralmente, isso vem junto com a paralisação total do desenvolvimento da planta. É como se a planta congelasse e começasse a sofrer com o frio. Grandes variações de temperatura entre o dia e a noite também prejudicam. Mesmo que o dia esteja quente, noites frias causam estresse. Por isso, na primavera, quando ainda podem ocorrer geadas tardias ou simplesmente noites muito frias, os pepinos plantados a céu aberto ou em estufas sem aquecimento correm o risco de amarelar. Isso não é uma doença, e sim uma reação a condições desfavoráveis. A planta simplesmente paralisa e não consegue funcionar direito. Vamos mostrar agora como ficam as folhas afetadas pelo frio. Agora, vamos abordar a quarta possível causa. Ela está diretamente ligada ao solo onde seus pepinos estão plantados. Um solo inadequado pode ser um problema sério, mesmo que você esteja regando e fertilizando corretamente. Lembre-se, as raízes são a boca da planta. Se as raízes não estão bem no solo, nada mais adianta. Pepinos preferem solos leves, férteis e, acima de tudo, bem drenados. Mas o que pode estar errado com o solo? Em primeiro lugar, a sua estrutura. Se o solo é pesado, argiloso e compactado, as raízes têm muita dificuldade em respirar. Elas literalmente sufocam sem acesso a ar. Além disso, em solo denso, a água não circula bem e pode ficar parada, levando a problemas parecidos com o excesso de rega. Nesses casos, as raízes podem começar a apodrecer. Quando as raízes não recebem ar suficiente ou estão danificadas pela compactação, elas não conseguem absorver umidade e nutrientes normalmente. A planta, então, começa a passar fome e sofrer com a seca ao mesmo tempo, mesmo que haja água no solo. O resultado? Folhas amarelas. Em segundo lugar, temos a acidez do solo, ou pH. Cada planta tem suas preferências. Pepinos gostam de solo próximo ao neutro ou ligeiramente ácido. Se o solo for muito ácido ou muito alcalino, muitos nutrientes importantes, mesmo presentes no solo, tornam-se indisponíveis para as raízes. Eles ficam como que trancados no solo. E a planta novamente sofre de deficiência nutricional, o que se manifesta no amarelecimento das folhas. Isso realmente desfaz o mito de que pepinos crescem em qualquer terra. Eles precisam da comida certa num prato de qualidade ideal. Vamos mostrar a vocês como é um solo saudável para pepinos. E chegamos à quinta e última razão. E, infelizmente, não são os convidados mais agradáveis da horta. Estamos falando de pragas e doenças. Às vezes, o amarelamento nas folhas não é apenas um sinal de falta de algo, mas sim um pedido de ajuda de um ser vivo que está sendo atacado. Alguns insetos, como o pulgão ou o ácaro rajado, alimentam-se da seiva das plantas. Eles literalmente sugam a energia vital das folhas. Nos locais das picadas, ou devido ao enfraquecimento geral, a folha começa a amarelar. E, no caso do ácaro rajado, muitas vezes surge também uma teia fina na parte inferior da folha. Já com os pulgões, você verá aglomerados de pequenos insetos. Além das pragas, existem também diversas doenças, geralmente fúngicas ou virais. Por exemplo,
O oídio começa como um revestimento branco, mas depois as áreas afetadas da folha amarelam e secam. A murcha de Fusarium é uma doença muito perigosa, em que as folhas amarelam e, em seguida, a planta inteira murcha e morre rapidamente. Doenças virais também podem causar amarelamento, muitas vezes com um padrão de mosaico ou deformação da folha. É importante entender que, no caso de pragas e doenças, o amarelamento raramente é o único sintoma. Geralmente há outros sinais também. Manchas de diferentes formas e cores, revestimento, deformação das folhas, teia, ou a própria planta parece debilitada. Por isso, se você notar folhas amarelas, inspecione-as cuidadosamente de ambos os lados, assim como o caule e o solo na base da planta. Isso ajudará a entender se seus pepinos estão sendo atacados por visitantes indesejados. Então, o que fazer ao notar uma folha amarela? Não se preocupe. Primeiro, identifique a causa usando nossas dicas. Se a causa for a rega, ajuste-a. O solo deve ficar úmido, mas nunca encharcado. Para corrigir a falta de nutrientes, use fertilizantes adequados, especialmente os ricos em nitrogênio. Escolha entre soluções de ação rápida ou alternativas caseiras. Proteja suas plantas do frio, cobrindo-as ou colocando-as em um local mais abrigado. Melhore o solo adicionando composto ou humus e mantenha-o sempre bem fofo. Se suspeitar de pragas ou doenças, inspecione suas plantas de perto e use biopesticidas adequados ou soluções caseiras. Uma resposta rápida é fundamental para salvar sua colheita. Agora você conhece os principais segredos para lidar com as folhas amarelas. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Obrigado por assistir até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos úteis. Deixe seu like se as dicas foram valiosas para você. E conte pra gente nos comentários. Qual desses problemas você já enfrentou com mais frequência?